Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui todas as segundas-feiras, né, meus amigos? Os amigos da janelinha, os amigos que nos assistirão posteriormente, e que a gente possa, com esse Evangelho, levar o Evangelho para o nosso lar e levar o Evangelho para os nossos corações, né, meus amigos? E como nós temos o costume, todas as nossas reuniões, nós iniciamos com uma leitura para a gente poder sintonizar com a reunião da noite. E essa leitura, ela é sempre realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, boa noite a todos. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos e disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, parecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Caminho, Verdade e Vida, lição 72, do Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa, que mensagem linda, né, meus amigos? Olha, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Nós temos que colocar ali na nossa geladeira, né? Essa mensagem linda para que possamos, assim, aprendermos com o nosso querido Emmanuel, né? Vamos lá, vou parar a apresentação. Aí, voltou ao normal. Agora, nós vamos para a nossa oração inicial. Hoje eu vou fazer a oração. Vamos agora, meus amigos, vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações, com essa mensagem tão linda de Emmanuel, onde ele vem aqui nos enfocando a importância de sabermos controlar tudo, né? Porque tudo nos ajuda na nossa evolução. Assim, então, pedimos aos nossos bons amigos espirituais, à equipe do Senhor José Marques Garcia, que possam nos amparar, nos iluminar na nossa caminhada. Rogamos também hoje pela nossa expositora, para que ela seja iluminada, para que ela consiga passar tudo aquilo que ela preparou com tanto estudo, com tanta dedicação. E assim, muita paz, muita luz, para que possamos compreender as lições que nos serão
transmitidas nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus querido, Mãe Santíssima, que nos ampara e que nos ilumina os nossos caminhos, as nossas vidas. Que assim seja, Senhor. E antes de chamar a nossa convidada, quero convidar a nossa amiga Odília, que vai continuar, né, realizando a leitura daquele discurso do nosso querido Kardec. Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos ao discurso de Kardec. Senhores e caros irmãos espírita, com uma tal doutrina não se pode ser espírita sem ser um homem de bem. Não há centro espírita onde eu não tenha encontrado um número mais ou menos grande desses pioneiros da obra, desses arroteadores de terreno, desses lutadores infaticáveis que, sustentados por uma fé sincera e esclarecida pela consciência de cumprir um dever, não desanimam ante nenhuma dificuldade, encarando seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. Infelizmente, ao lado destes, por vez, se acham pessoas de má índole, os impacientes da causa, que, não calculando o alcance de suas palavras e de seus atos, podem comprometê-los. Os que, por zelo irrefletido, por ideias intempestivas e prematuras, sem querer, fornecem armas aos nossos adversários. Depois vem aqueles que, não considerando o Espiritismo senão pela superfície, sem serem tocados no coração pelo seu próprio exemplo, dão a falsa ideia de seus resultados e de suas tendências morais. Eis aí, sem sombra de dúvida, o maior perigo com que se deparam os sinceros propagadores da doutrina, pois muitas vezes veem a obra que tão penosamente esboçaram desfeita justamente por aqueles que o deveriam secundar. Está provado que o Espiritismo é mais entravado pelos que compreendem mal do que pelos que não compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. E é de notar que os que compreendem mal geralmente têm a pretensão de os compreender melhor que os outros. E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiência em estudos sérios. Tal pretensão, que denuncia o orgulho, é uma prova evidente da ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Contudo, que os espíritas sinceros não desanimem, é o resultado do momento de transição porque vivemos. As ideias novas não podem se estabelecer repente a seus obstáculos. Como lhes é preciso varrer as ideias antigas, forçosamente encontram adversários que as combatem e as repelem, sem falar nas criaturas que as tomam em sentido contrário, que as exageram ou desejam acomodá-las a seus gostos e opiniões pessoais. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1864. Tem um bom tempo, mas continua bem atual, né? Atualíssima, né? E nós aí precisamos pegar essa mensagem de Kardec e estudá-la, né? É atualíssima e aí temos muita coisa para que a gente possa estar entendendo, né? E agora eu vou convidar a nossa querida amiga, né, que sempre, quando a gente convida, está pronta aí, gosta de estudar muito, né? E hoje ela trouxe um tema para nós, que eu vou até abrir aqui de novo, eu não guardei esse tema. Kardec, educação, liberdade de pensamento e autonomia moral.
condições para o bem viver. Então, como nós estamos no mês de Kardec, vamos continuar estudando o nosso querido Kardec, né? Que esse professor tem um trabalho com esses alunos aqui, que nós ainda não conhecemos, não praticamos ainda a doutrina dele, não entendemos, né? E muitas coisas estão sendo nos reveladas atualmente. Analice, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa Boa noite, noite, querida. pessoal. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho desse tema que é gostoso e desafiador para nós, né? A Analice adora coisas desafiadoras, né? Mas lembra quando ela trouxe a questão das leis morais, né? Foi a de sociedade, não foi, Analice? Foi. Então, vamos ver o que a Analice nos trouxe hoje. Deixa eu ver Seja se eu consigo. bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Tá apresentando direitinho? Tá. Tá? Tá. Toda vez eu te pergunto, nunca vejo. Não, Então, tá certinho. tá certinho? Qualquer. Hoje, gente, nós aqui estamos na véspera, né, do Dia do Professor aqui no Brasil, e vamos falar de Kardec e vamos falar de educação, né? Refletindo sobre isso, refletindo sobre o quanto para qualquer, e aqui eu não estou falando da educação escolar, ponto, óbvio, mas de como a nossa construção como pessoas é um processo de educação, né? É um processo de educação que tem caminhos, às vezes, muito acertados, dado o nosso tamanho, a nossa dimensão, caminhos, às vezes, muito tortuosos, né? E aí falamos que é desafiador falar sobre isso para nós, que já somos, além de pessoas nessa luta diária pela nossa construção, também professores, né, nas escolas, alguns de nós evangelizadores, e todos nós evangelizadores de nós mesmos, né? E carregando uma bagagem de muitas vidas, né, de processos que estão dentro de nós ainda, se desconstruindo, né, e precisando serem desconstruídos para que a gente consiga caminhar um pouco mais. Então, por conta disso, por conta de toda essa realidade, esse tema foi escolhido, né, nesse mês, que é o mês de Kardec, um imenso educador, e é um mês também dos professores. Nós tivemos nos anos anteriores, nessa data, uma conversa sobre a infância do Kardec, né? E como ele se tornou ali como discípulo de Pestalozzi, como uma criança que teve também uma infância privilegiada na sua educação familiar, no ambiente em que ele vivia, como que essa base possibilitou ao Kardec construir o que ele construiu depois como codificador da doutrina, primeiro como professor, e que recursos ele utilizou disso no processo de codificação da doutrina. Por quê? Porque consideramos que é preciso que a gente, para se apropriar desses caminhos e desses conceitos que a doutrina espírita nos traz, a gente compreenda alguns pressupostos, né, de educação e de concepção de como nós aprendemos e como nós vivemos, o que nos bloqueia, né? O que nos chama atenção é que naquele momento havia um berço cultural intenso, com algumas figuras que pensavam o mundo de uma forma muito diferente para o momento, e nós vamos perceber que até para os tempos atuais, né? Como educação como um processo de libertação e um processo livre de libertação, sem coerção, sem castigo, sem premiações, que ainda são recursos que nós utilizamos ainda hoje, né? No desenvolvimento de processos educacionais, nas nossas casas, nas escolas, né? E aí, o Kardec, ele já experimentou essa educação na prática. Então, quando vemos as proposições, entre outros pensadores, do Rousseau, vemos Pestalozzi materializar isso nos seus institutos de educação, incluindo o Yverdon, onde Kardec se desenvolveu, estudou, foi monitor também, né? E verificamos que... Opa, só um minutinho, deixa eu só puxar aqui. Ele trabalhava com dois processos
base, 2 pilares, 2 pontos estruturais, né? Eles todos. A liberdade e a autonomia. Não é possível educar sem liberdade e sem autonomia. E, às vezes, isso nos causa até um certo medo, né? Pensar em promover uma educação sem coerção, será que vai dar certo, né? Será que não vai, essa criança não vai se perder? Nós não vamos nos perder se não tiver esses, o que nós chamamos de limites, como se oferecer espaço para liberdade fosse não oferecer espaço também para perceber o limite, para construir esse conceito, né? Então, a gente ainda tem, nos dias de hoje, um processo, só um minutinho, complicado para desenvolver essa ideia de autonomia e de liberdade. E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora. Só um minuto. Nossa, hoje eu tô com problema com o meu computador, gente. Desculpa, peço desculpa, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Toda hora tá falhando. O que acontece aqui ainda? Nós hoje ainda trabalhamos, vocês já perceberam quantas Olimpíadas existem nas escolas? Quantas atividades competitivas são naturalmente estimuladas, como se elas não tivessem nenhum problema, como se elas não acarretassem nenhum problema, né, para as crianças? A gente tem muito ainda, né? E isso muito parte natural do nosso processo de educação aqui, vamos falar de Brasil agora, mas no mundo, mas ela choca, ela se contradiz muito com a proposta de educação que está nas bases do que foi a estruturação e a codificação da doutrina espírita, por motivos muito óbvios, embora a gente tenha dificuldade de reconhecê-los, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos ainda na nossa educação com processos de castigo e recompensa. O que acontece com o indivíduo que cresce sendo estimulado dessa forma, né? Pelo castigo e pela recompensa? Muitos sentimentos muito negativos podem surgir daí. Vamos dar alguns exemplos, e isso está em algumas das obras que lemos para falar um pouquinho disso aqui, e foi tratado posteriormente pela Montessori, que se inspirou muito em Pestalozzi, e outros educadores que tentaram e tentam ainda trazer essa nova ideia, reforçar, resgatar essa ideia que está aqui nas bases da educação do Kardec e da própria codificação da doutrina e dos princípios dessa doutrina, como vamos ver a seguir. Então, veja, quando nós estimulamos as crianças através de castigos, será que nós não estimulamos a mentir e a enganar também? Por quê? Normalmente, se eu vou ser castigado porque errei, há uma tendência de a criança querer esconder esse erro para evitar esse castigo, não é? Se eu sou muito premiado pelos meus sucessos, pelo meu bom desempenho, pelo talento inato que eu apresento, será que eu posso ter estimulado o orgulho em mim e, ao mesmo tempo, ter criado em mim uma necessidade de corresponder às expectativas dos outros, aprisionando a minha consciência à aprovação de outras pessoas e não de mim mesma? Será que o trabalho com o castigo e com a recompensa, ao invés de me trazer para dentro de mim, para que eu reflita, para que eu me conheça, para que eu comece a construir as noções de certo e errado, de adequado e inadequado, bom ou ruim ou mal? Será que eu tenho bem ou mal? Será que eu tenho condição de fazer isso quando a minha preocupação é a autoridade, é o adulto que cuida de mim, é o meu professor, inicialmente os meus pais, depois os meus professores, e depois as outras pessoas, hoje em dia as redes sociais, né? As curtidas, a aprovação da massa. Então, será que esse movimento que nós fazemos ainda na educação de recompensar e castigar as crianças é um movimento que vai levá-las a um processo libertador de construir seus próprios conceitos, compreender o universo de forma livre, sem aprisionamentos? Acho difícil, e era disso que eles falavam lá no início, lá nas suas bases. E é o saber, vou voltar nisso que a gente já falou aqui, o saber de experiência. Para quem não viveu essa educação libertadora, é gostoso ouvir, a gente consegue intuir, sentir, perceber, imaginar
que pode ser muito bom, faz todo sentido, mas o saber de experiência nos faz falta, né? Então, para ele não, porque ele viveu essa experiência na sua educação básica, né? Ali com seus mestres. Então, trabalhar isso, materializar isso em prática, nos seus textos, nas orientações, para ele era possível, porque era parte de sua vivência, né? Então, a gente verifica que, e verificamos em todos os estudos últimos que temos feito, que o começo de qualquer superação das nossas mazelas, das nossas dificuldades, está no autoconhecimento, né? E nós sermos capazes de olhar para dentro de nós e enxergarmos as luzes que já estão aqui, por mais tímidas que sejam, as sombras que ainda estão conosco, precisando de cuidado, enfim. Mas para fazer isso, é preciso que a gente consiga se libertar da necessidade da aprovação de um terceiro, do olhar do outro, né? Inclusive, para assumir uma posição no que se refere às nossas crenças. Então, eu tenho essa religião, eu entrei para este caminho por indicação de alguém, é uma religião de que fazia parte toda a minha família, eu estou aqui, e eu acredito. Eu acredito em quê? Eu acredito por quê? A minha fé está sendo raciocinada verdadeiramente? Eu tenho autonomia para raciocinar, para compreender esses fenômenos, para compreender que os fenômenos são uma pontinha muito pequenininha de todo um processo de transformação moral, de todo um processo de construção da nossa identidade, desenvolvimento do nosso espírito, né? Então, essas são pequenas coisas ali nos primórdios, né, na nossa infância, que vão, e no desenvolvimento que nós vamos fazendo, e graças a Deus, esse processo não fica restrito à infância, nós podemos nos educar em qualquer época, a qualquer tempo, né, da nossa existência, estou falando agora de uma existência, para aproveitarmos bem essa e nos prepararmos para as que virão, mas é preciso a gente se revisitar, né? Talvez alguns de nós aqui na sala e dos nossos amigos que vão assistir depois, nós tenhamos tido essa experiência positiva de uma educação mais livre, né? Mas é muito comum que a educação de todos nós aqui tenha sido atravessada por esse sistema de controle externo, né? De castigo e recompensa. E aí nós vamos ver como isso vai funcionando depois através de outros dispositivos, como os anúncios publicitários, como a própria ficção, a cultura pop, como determinados comportamentos exteriores vão conduzindo as pessoas que não desenvolvem autonomia, né? O consumo, o consumismo desenfreado, a destruição desse meio ambiente que está aí, né, ganhando proporções agora assustadoras, né? O que aconteceu conosco? Onde foi que nós nos perdemos? Quando nós olhamos para essas queimadas todas, o que foi que a gente não aprendeu? O que foi que a gente não entendeu? Como é que podemos chegar até aqui, né? Como sociedade, enfim. Considerando principalmente no Brasil e no estado de São Paulo, o acesso à educação, né? Amplamente garantido. Mas que educação tem sido essa? E o que nós estamos conquistando verdadeiramente aqui? Então, esse primeiro momento, para nós refletirmos um pouquinho sobre nós e as bases de raciocínio, de pensamento que nós estamos desenvolvendo e desenvolvemos até aqui, que nos permitem acessar esses conhecimentos da doutrina espírita, que não se circunscreve a uma crença religiosa, ponto, né? Mas ela ela constitui uma filosofia de vida, um jeito de ver o mundo, de se perceber como um sujeito social nesse mundo e reconhecer o seu papel neste mundo, a sua responsabilidade na construção dos outros e na sua própria, né? E aí vamos passeando por esse caminho. Verificamos ali também, enquanto falávamos desse processo, a gente pode verificar na nossa vida, né, no nosso dia a dia, que realizamos imitações, né? Quanto menos autonomia nós temos, mais nós imitamos os comportamentos daqueles que nos cercam, isso desde a infância, e é uma coisa, e é um aspecto que pode ser diminuído, pode ser alterado com o desenvolvimento progressivo da autonomia, ou se não há esse desenvolvimento, se não há esse estímulo adequado, ele persiste, né? Então você vai encontrar adultos que
Por exemplo, eu tenho um melhor amigo agora de trabalho que gosta muito de basquete, então agora eu amo basquete, eu vou a todos os jogos de basquete, né? Então, quer dizer, essa coisa de assimilar comportamentos dos outros, porque eu não desenvolvi a minha autonomia. Então, se todo mundo está dizendo que determinada proposta política é boa ou é ruim, então eu vou para uma eleição sem essa criticidade, ou eu vou olhar as pesquisas e ver quem está ganhando, como se fosse uma causa, né? Eu tenho que ganhar também, vou votar. E aí, em todas as esferas da nossa vida, o não desenvolvimento desta autonomia vai impactar de forma muito negativa, vai nos travar de forma consistente. Então, é importante voltar os olhos para essa base, né? E isso está nas obras básicas, em todas as obras que as seguem, né? Então, vamos falar um pouquinho ali da perspectiva do Rousseau, porque ele diz o seguinte: sem a liberdade, não há possível ser bom. Ninguém é bom se não é livre, né? Então, se eu não sou livre para fazer escolhas, ser bom ou não ser bom vai depender de quem eu estou imitando, não da minha ação concreta e consistente por isso. E aí, o Rousseau orientava da seguinte forma: a solidariedade nasce de um senso de identidade que nós temos. Então, se eu me conheço, eu sou capaz de conhecer outras pessoas, de identificar a dor dos outros e sim estar não alheio e nem alienado, né, deste mundo das pessoas que me cercam, mas empático a elas, né? Essa expressão ela era usada à época, por óbvio, mas a ideia pode ser bem retratada por ela, pela palavra. Então, tem um trecho dele que diz assim: dirigindo-se aos educadores, né? Ocupai o vosso aluno com todas as boas ações que estiverem ao seu alcance. E olha que interessante a gente pensar na linha que separa as nossas atitudes quando movidas por uma educação de liberdade e movidas por uma educação aprisionada à aprovação ou à reprovação dos nossos educadores, os primeiros os pais, depois os educadores da escola, depois nossos pares, né, e as pessoas que convivem conosco. Então, se eu vou ocupar o meu tempo com algo bom, por exemplo, costurando roupinhas para doações, ensinando o meu colega para um conteúdo na escola, no caso, em que ele apresenta alguma dificuldade, porque isso é socialmente positivo, sem mérito. Mas, se eu ocupo esse tempo de forma positiva, sendo alguém livre para pensar e escolher fazer ou não, e eu escolho fazer porque ser útil é parte das minhas necessidades como ser humano que integra essa humanidade, que integra essa sociedade, então, faz porque é natural, é óbvio, é parte da sua vida, você tem que fazer, se te faz bem, né? A atividade muda de figura, muda completamente, né? O que sai de nós e aquilo que retorna para nós, né? Porque a liberdade nos permitiu escolher ajudar, escolher colaborar, porque esse é o nosso papel, e não para receber a aprovação de outra pessoa. Então, isso vai fazendo parte da minha identidade. Agora sim, da minha identidade, é um valor que eu vou construindo, vira automático, né? E aí, é desafiador, olha, gente, toda essa discussão lá no século XIX, quando nós olhamos para hoje, eu tenho quase a impressão de que está mais desafiador agora. Eu vou voltar no aspecto redes sociais, né? Porque se 20 anos atrás nós ainda nos preocupávamos muito com o que as pessoas estavam dizendo, estamos ou não estamos sendo aprovados pelo meio, estamos fazendo o que é bom, o que é certo, vamos para o céu ou não vamos, aquela coisa. Se a gente tinha isso vivendo em pequenos espaços, com pequenos grupos sociais, e com uma exposição também pequena, comparada a hoje, como estão as crianças, os jovens, e até mesmo os adultos, principalmente os mais desavisados,
com essa superexposição das suas vidas em redes sociais e das suas opiniões sobre todos os assuntos, também nas diferentes redes, e do excesso de comparações a que se submetem, também se ocupando deste universo, né, deste mundo. É muito complicado, porque os sistemas de coação agora até são maiores e mais sutis, né? Então, de repente, você não se ajusta a um determinado padrão que está ali sendo exibido como um padrão adequado, necessário, e as suas preocupações deixam novamente de ser olhar para dentro e buscar a sua essência, reconhecer, identificar qual é a sua missão, identificar qual é a sua grande tarefa com você mesmo e com as pessoas no meio das quais você retornou para perseguir esses objetivos que estão fora de você, mas que estão no olhar dos outros, né? Então, estamos novamente adiando os nossos processos pessoais, porque vamos nos perdendo aqui com tantos controles, com esse sistema de controles tão grande, né? Novamente, a começar pelos pais, pelos educadores e depois pela mídia, pelos pares, né, na vida. Isso, gente, nos ajuda a pensar um pouquinho, e aí às vezes dá um medo, né? Tá bom, então eu vou deixar o meu filho livre para ser. Não é isso, né? Não é dizer, ó, faça o que você quiser da sua vida, né? Você é livre, eu te deixo livre aqui. Não é isso, mas saber oferecer para nós mesmos, né? Primeiramente para nós mesmos, nós precisamos disso agora ainda, mas oferecer para os nossos evangelizandos, filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado, espaço sem repreensões, mas espaço para que elas percebam, refletir, conversar, levamos ao verbo discutir, conversar sobre todas as questões que nos afligem, olhando os diferentes ângulos, com uma postura pesquisadora, com uma postura crítica, que observa, que ouve o contraditório, que ouve o diferente, que busca um pouco mais, até que a gente vá descobrindo aquilo que faz sentido verdadeiramente, né? Olhar, agora mesmo a Tânia nos disse, né? Nós temos que estudar essa muitas vezes, né? Cada mensagem, por menor que ela seja, ela tem tantas camadas de significação, de sentido, e a cada vez que nós experimentamos algumas vivências, né, no trabalho, em casa, na família, vivemos alguns dilemas e retornamos para esses estudos, para os mesmos estudos, nós enxergamos coisas novas, novas camadas, né? E aí a vida tem graça, tem mais graça, né? Porque nós estamos em movimento, nós estamos começando a entender, esboçando, vislumbrando novos sentidos, importantes sentidos, né? Bom, essa perspectiva de educação de que falamos até agora, ela é uma perspectiva moral, sobretudo, né? Claro que um estudante, um jovem, nós mesmos, né? Tendo liberdade para aprender qualquer conteúdo, qualquer conceito, vamos desenvolver muito melhor essa aprendizagem, porque temos liberdade para experimentar, mas especialmente os conteúdos de ordem moral, das nossas experiências sociais, nossas experiências de relacionamento, nosso olhar sobre nós mesmos, as permissões que nós nos damos ou que nós não nos damos cada dia, mas isso nos leva, porque temos essa liberdade para fazer isso e para enxergar este mundo, né, e nos enxergarmos verdadeiramente, e aqui a gente está falando num processo muito longo, né, de autoconhecimento, não da noite para o dia, porque é um processo profundo mesmo, né, mas nós vamos conseguindo nos enxergar como parte desse universo, e aí nós vamos nos distanciando deste eu pequenininho aqui, eu que gosto, que não gosto, que me relaciono com essas pessoas, mas nós vamos conseguindo enxergar como este eu, que é tão pequenininho aqui, ele integra um universo inteiro, né? E aí nós vamos conseguir falar de solidariedade, aí nós vamos conseguir falar mais com prática, com vivência profunda, de amor, de comunhão, de fraternidade, verdadeiramente, né? Eu acho fabuloso, e penso como nós às vezes perdemos, né,
um tempinho aqui com essas travas, com essas amarras, né, que nós nos colocamos. Análise, Oi? antes que veio a revista Espírita, é que eu estou aqui corroendo. Tá. Ontem eu vivenciei um fato que eu Aham. é corriqueiro, mas se a gente não tem esse desenvolvimento moral, a gente entra no supermercado, vai comer a fruta que está ali, você dá outra voltinha, volta, pega. Eu vivenciei esse fato com uma pessoa já bem experiente, bem mais velha do que eu. Então, para essa pessoa, é normal isso. Mas isso não é normal, né? Porque aí você começa a fazer essa análise toda, né? Então, a gente tem que ter isso. O Chico tinha aquilo. Ele ia lá, ele escolhia, mas ele sempre acabava levando um tomatinho mais machucadinho, porque o outro precisa também do tomate bonitinho, né? Aham. Então, são fatos que essa questão da moral ela é muito séria e a gente não tem, a nossa moral não está desenvolvida ainda, né? Não. E é gostoso a gente reconhecer que não, que tem muita coisa para fazer, porque daí não dá angústia, né? Você sabe, olha, isso há tantos anos eu não fazia, já faço isso, mas tem muita coisa para fazer ainda. E que gostoso viver e aprender, e a descobrir, e construir coisas novas aqui dentro, né? Dentro de nós. Então, é isso. Por exemplo, a gente vê, para essa pessoa que pegou pegou a fruta, muito bem, tá certo, a gente sabe que não está certo. Para quantos de nós a possibilidade de ser visto é que faz garantir que não está certo? Mas, se não tivesse câmera, se não tivesse jeito de ninguém ver, talvez eu comesse, né? Então, nós trabalhamos em escolas. Quantas pessoas usam material da escola para uso próprio? A gente vê isso o tempo inteiro, é uma angústia. Por quê? Precisa chegar um momento que você não vai querer usar, não para não ser visto, mas porque não tem sentido, né? Você não vai pegar. Enfim, então, esse processo que traz essa progressão, né, no desenvolvimento da nossa consciência é maravilhoso, né? Porque você fala, gente, olha, talvez um dia. Eu vou só fazer um parêntese com essa história. Eu fui trabalhar, para dar um exemplo, achei tão. Agora eu estou com uma tarefa para dar sequência na escola. Sexto ano, eu estava trabalhando o conceito de eu lírico, né? Diferença do eu lírico e do poeta, e usei a música Meu Guri do Chico Buarque na interpretação da Elza Soares. E aí, tudo bem, entenderam o conceito, mas o moço da história da música Meu Guri, todo mundo lembra, ele rouba, né? Ele era um ladrão. E aí os meninos começaram a me contar naturalmente os sabe, eu peguei um chocolate, eu pego chocolate, mas eu pego, né, no passado, eu pego chocolate no supermercado e tal. E aí é uma tarefa discutir isso, e aí por que foi uma tarefa discutir isso para mim, muito mais séria? Porque há alguns poucos anos atrás, eu faria uma clara repreensão, né? Não pode, isso é errado, né? E eu iria pelo caminho da coerção, né? Então, eu comecei a discutir, mas por quê? E aí, como que vamos fazer a troca dos espaços, mas eu preciso dar sequência a essa reflexão, montar umas vivências para eles enxergarem por que não, né? Por que não fazer isso? Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, eu trouxe um trechinho aqui da Revista Espírita de 1867, que eu achei incrível, assim. Liberdade de pensamento e consciência é que se pode estabelecer uma comunidade moral ou ética que se harmoniza com a religião natural. Livre pensamento, na sua acepção mais ampla, significa livre exame, né? Capacidade de analisar e, deixa eu ver se é assim mesmo. Liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo, nenhum do outro, não quer escravos, né? Porque o que caracteriza o livre pensador é o que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outras palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente.
Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Neste sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. E aqui tem outro aspecto também desafiador para nós. Por quê? Se verifica hoje um apelo à liberdade de expressão, eu não sigo os pensamentos destes autores, eu tenho meu jeito de ver o mundo, mas não é um jeito de ver o mundo, é só uma rebeldia, né? Não é um jeito de ver o mundo raciocinado. Por isso que esse estímulo porque, olha, quando a gente oferece espaço de liberdade desde cedo, a gente também ensina a lidar com isso, né? Mas se nós mantemos o ser aprisionado todo o tempo, o momento em que ele não, aspas, deve satisfações a ninguém, ele pode entrar por esse caminho, né? Não, eu não acho isso, não, eu não gosto, mas não tem raciocínio, não tem porquê, eu só não gosto, né? E aí nós temos visto muito isso, as redes sociais também, eu não sei se elas só nos mostram isso, ou se elas também estimulam isso, essa coisa de tenho uma opinião sobre todas as coisas, eu tenho meu próprio pensamento sobre todas as coisas, né? Que, na verdade, não necessariamente é um pensamento livre. Então, essa distinção a gente precisa fazer. Ensinar a pensar por conta própria, respeitar a liberdade de cada um de nós ser e pensar como é e como pensa, e estimulando esse exercício do estudo, da reflexão, da escuta do outro, né? E aqui a palavra comunidade, ela é um destaque muito importante. Por quê? Se, por um lado, eu estou evocando o meu direito de pensar por mim mesma, porque eu preciso desenvolver a minha autonomia, eu vou precisar reconhecer que eu não faço sozinha, né? Os outros, voltando no aspecto de eu ser um ser universal, nós somos, então, os outros nos constituem, outros olhares sobre um objeto, sobre um assunto, outras opiniões, outras vozes, me ajudam a fortalecer a minha, a construir a minha, né? Somos seres sociais, né? Vivemos essa comunidade, né? E aí, isso vai nos levando também, essa ideia de comunidade, só retomar aqui um pouquinho, é uma ideia que antecedia o Kardec, ele fala também sobre isso, em Kant, que aí tem muita semelhança, era realmente um berço cultural ali, né? Essas ideias estavam já no ar por outras vozes, né? Outras ciências, e o Kardec fala disso, né? Sobre o espiritismo como ciência, lembrando que ele cita como ciência filosófica na sua época, né? E a ciência, e aí nós podemos depois distinguir essa ciência contemporânea, então, graças a Deus em xeque, mas tão circunscrita ao materialismo, às provas, às comprovações, né, materiais. Então, naquele momento não, estamos caminhando, eu acho que a passos bastante largos para superarmos isso, né, esse reducionismo do que seja ciência, e o que é o que a gente ainda vive. Mas o aliado ali ao Kant, o Kardec fala sobre isso, sobre essa liberdade de um indivíduo pensar, né, por si mesmo e em uma comunidade, né? Porque não é nenhuma obrigação minha pensar sozinha por mim mesma, mas uma necessidade de cada um de nós, tanto promover essa reflexão, ajudar o outro a refletir, como receber essa ajuda, né? Então, por isso vivemos em sociedade, é um trabalho, até aquilo que é individual para mim, é coletivo, é uma responsabilidade social, né? Nós somos todos responsáveis por todos, né? Bom, então, nesse aspecto, aí vamos descer aqui um pouquinho, deixa eu... Aqui. Eu já falei da comunidade. Esse trechinho aqui do Kant, eu destaquei, eu achei tão importante. O bem, porque ele fala da ideia de construir o bem, né? Atingir o bem supremo. Ele usa o bem com letra maiúscula mesmo, o bem supremo. O bem supremo só pode ser atingido pela união das pessoas num todo, em vista do mesmo fim, em ordem a um sistema de homens bem intencionados,
no qual apenas e graças à sua unidade se pode realizar o bem moral supremo. Mas essa comunidade moral ou ética que fortalece a crença em um supremo bem não pode se estabelecer por leis coercitivas. Volta na ideia do espaço de liberdade de pensamento, né? Aceitas cegamente e voltadas para a justiça externa. Novamente, a discussão de é preciso ter liberdade, autonomia para a gente se voltar para dentro, né? Para enxergar o que é fato, é essência. Essa comunidade interessada no aperfeiçoamento moral coletivo precisa ser voluntária, legislada sem intermediários, mas diretamente pelas leis universais presentes na consciência de cada um. E aí isso dialoga diretamente com o texto que você leu lá no início, né? Porque neste meio nós vamos, e isso exige essa paciência e esse discernimento e essa observação, porque no meio, em todo grupo, em todo agrupamento, é preciso vigiar, porque nós precisamos ser pessoas verdadeiramente bem intencionadas para que esse trabalho realmente progrida, e precisamos ser capazes de ouvir e de construir juntos, né? Uns com os outros. E aqui a gente volta para fazer uma analogia ali com Piaget. Piaget é um pensador psicólogo e tal, que estudou o desenvolvimento humano e destaque que ela faz o desenvolvimento infantil, com a qual nós vamos fazer uma analogia, considerando a nossa condição de espírito, né? Aqui, nessa caminhada aqui na Terra, cada uma das nossas existências. Então, ele cita a questão do egocentrismo, voltando, porque a gente nasce assim mesmo, nasce não distinguindo quem somos o resto. E aí, as experiências que vamos adquirindo vão nos levando a nos perceber como, né, parte desse todo, mas, enfim, uma parte do todo. O egocentrismo, como fusão do eu com o mundo exterior, e o egocentrismo, na medida em que é falta de cooperação, constitui um único e mesmo fenômeno. Enquanto a criança não separa, não dissocia seu eu das sugestões do mundo físico e do mundo social, não pode cooperar, porque, para tanto, é preciso estar consciente do seu eu. É necessário exatamente libertar-se do pensamento e da vontade do outro. E aí, tá vendo? A gente voltou lá, porque ela só vai se libertar do egocentrismo mesmo quando ela também estiver livre de todas as coerções, de todas as formas coercitivas de educação, né? E da vontade do outro. Então, a coação exercida pelo adulto ou pelo mais velho e o egocentrismo inconsciente do pequeno são, assim, inseparáveis. Olha só como é maravilhoso. E aí isso faz a gente se distinguir entre dois momentos da nossa vida. No momento em que nós ainda estamos aqui nos construindo e observando o mundo e nos apropriando dele, em que podem estar presentes. E isso a gente faz parte do processo, né? A gente precisa superar, mas ele vai fazer parte desse processo. Que é o que a gente chama de heteronomia, quando eu ainda estou orientada pelo que é exterior a mim, né? Marcam esse processo, esse momento, o egocentrismo, a imitação do que está fora de mim e a coação, infelizmente, né? Que não quer dizer também que, enfim, que a gente vai absolutizar, né? Não, nenhum tipo de não é isso, né? A gente às vezes faz esse efeito pendular, né? Ou para um outro extremo, não. A ideia é não reprimir, mas fazer pensar sobre. E construir raciocínios lógicos que permitam que cada um de nós fale, opa, isso não é bom, eu reconheço o que não é bom, né? E a autonomia, ao contrário, é um processo de respeito mútuo de cooperação. Então, a mesma ação que eu tenho sobre o outro, numa perspectiva de desenvolver sua autonomia, vai ser uma intervenção que pode ser cooperativa, né? Também de mim para com o outro, ou coercitiva. E aí, isso vai mudar todo o rumo do desenvolvimento dessa pessoa. Por analogia, eu gostei muito dessa imagem, somos nós ali, de sementinha até uma árvore bem frutífera, é o nosso percurso espiritual. Então, as fases de desenvolvimento infantil, elas podem ser comparadas aos estágios, porque nós passamos em cada existência, tentando cada um de nós, nos nossos tropeços e recebendo as múltiplas
contribuições das pessoas que nos cercam, seja da forma que for, né, por boas experiências, por experiências que não são tão boas assim, mas todo esse percurso que nos levaria ali para essa vida autônoma, né, para ao encontro de uma autonomia moral aqui, nesse momento, né, então, em cada fase do desenvolvimento infantil, lá para o Piaget, a gente pode fazer uma comparação aqui com cada estágio nosso desenvolvimento espiritual, né? Deixando o nosso egocentrismo, passando a cooperar mais, passando a enxergar quem nós somos e tudo mais. Bom, mais um pouquinho. O Kardec aponta como missão, e tem tudo a ver com todo o resto, nossa, do espírita, instituir o reino do bem, né, que vai começar dentro da gente, né, o reino de Deus e o reino do bem. Combater a incredulidade, que é o elemento que dissolve a sociedade, incredulidade no que é bom, no que é belo, no que é certo, no que é verdadeiro, né? O que vai nos fazer substituir a fé cega, que não se restringe à fé religiosa, mas a qualquer convicção cega sobre a vida, sobre a sociedade, tudo. E que a gente pode suprimir isso e trocar, substituir, alcançando uma fé verdadeiramente raciocinada, né? E aí ele diz o seguinte: eis um fato capital, senhores, que deve ser proclamado bem alto. Não, o espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem sua fonte nos fatos da natureza mesma, em fatos positivos que se produzem aos nossos olhos e a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, o resultado da observação, numa palavra, uma ciência. A ciência das relações entre os mundos visível e invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que tem de certeza tomará posição ao lado das ciências positivas. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. E aqui, neste momento, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, voltando aqui, ó, nesse momento de o espiritismo tomará posição lado a lado das outras ciências. A gente está vendo isso o tempo inteiro, né? Quando nós observamos as ciências relacionadas ao meio ambiente, à neurologia, psicologia, há um encontro, né, dos princípios que estão ali codificados na doutrina, nas leis morais, refletidos em todas, assim, né, nas múltiplas ciências aqui. E aí ele diz o seguinte: então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral na Terra. Quando a gente compreender tudo isso, quando nós nos libertarmos, quando nós, então, compreendermos sem as nossas amarras de pensamento, nós estabeleceremos uma outra ordem moral, né? Porque nós vamos compreender a solidariedade que existe entre, vou ler o texto dele, que existe entre os seres deste mundo, desde que essa se perpetua indefinidamente. A fraternidade deixa de ser palavra vã, ela mata o egoísmo em vez de ser morta por ele. E muito naturalmente, imbuído dessas ideias, o homem a elas conformará as suas leis e as suas instituições sociais. Então, quando nós estamos nessa caminhada e conforme nós formos estimulando as pessoas à nossa volta, a olharem com atenção para tudo isso que está aqui, nós vamos estabelecer um outro mundo, né? E as várias ciências nos levam a isso. Então, desde o prato que a gente come, o lixo que a gente produz, o cuidado com o meio ambiente que a gente tem ou não, cuidado com o nosso corpo, cuidado com todas as leis, tentando observar no nosso dia a dia todas as leis morais e mudando um pouquinho a cada dia, aquilo que a gente consegue a cada dia, nós conseguiremos estabelecer uma nova ordem. Então, nesse momento, eu gostaria de dirigir toda essa atenção para as questões ambientais, que cada um de nós, um convite, né, para cada um de nós revermos essa questão da nossa integração como seres
deste universo, né? Pertencemos a este mundo, somos parte desse planeta e precisamos cuidar dessa mente, desse corpo e desse mundo que está aqui, né? Na diminuição do consumo, no plantio de árvores, nas diferentes áreas, nós precisamos retornar a quem somos, como seres humanos que habitam esse planeta Terra, né? Gente, eu gostaria de agradecer, pedir desculpas pelos probleminhas técnicos que eu tive aqui, que me tiraram um pouquinho da concentração, e agradecer a todos vocês por a oportunidade de fazer esse estudo, que foi uma delícia, e é sempre muito bom estar aqui com vocês, viu? Estava com saudade. Eu estava aqui refletindo, porque Kardec, ele é muito profundo, né? E essa questão de estudo, a gente tem que estudar muito Kardec. Nós precisamos estudar a Revista Espírita. Muito. Né? Porque ali na Revista Espírita, ela nos traz subsídios para a gente poder ser o melhor, né? Tentar a cada dia. E outra coisa, meus amigos, a gente não pode desanimar. Nós estamos a caminho. Todos nós aí temos as nossas falhas. Ah, então eu vou deixar porque eu sou assim. Não. Olha, temos aí várias encarnações aí, quantas aí pela frente, né? Mas vamos iniciar hoje. Hoje eu posso ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, tolerante com o meu irmão que está ao meu lado. De que forma eu vou exercer essa minha tolerância? Não é que a gente vai vai aceitar o que é errado, mas a gente tem que aprender a desenvolver tudo isso, né? E não é fácil, né? A gente está lá, né, Annalise? Chegaremos. É uma luta, né? Boa. Uma luta constante. Constante. Até assim, a gente que convive com criança, a gente vê muito isso. A gente passa por certas coisas que a gente fala assim, opa, como que vai ser? Como vai ser daqui a pouco, né? Eu mesmo passei a semana passada um outro fato em que eu tinha apenas 9 alunos na escola. Teve eleição. Uma aluna virou e falou que não teria aula, e eu já tinha avisado que teríamos prova. No primeiro momento, vocês vieram, vocês fazem a prova, né? Aí eu parei, refleti, disse, não, está na mão de vocês. Eram em 9. Então, 4 falaram assim, não, nós vamos fazer. E acabou, professor, eles faltaram o problema deles. Aí 5 falou, não, a gente vai esperar. Aí teve um que falou até bonitinho, professor, a gente não sabe nem por que é que faltaram. Então, aí a gente já vê que a humanidade não está perdida. Não. Então, é a partir dessas pequenas coisas. Então, que no nosso meio a gente possa fazer isso, né? E melhorando a cada dia, né? Exato. Mas, Annalise, gratidão. É um assunto assim que a gente ficaria a noite inteira, né? Você me conhece, eu estava aqui, ó. Eu não posso interromper. Gratidão, querida. Obrigada. Com muitas reflexões. E meus amigos, antes que o Adalto possa adentrar aqui, eu quero fazer o convite da semana que vem. A semana que vem, nós teremos esse moço aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Cadê? Está aparecendo? Está aparecendo. Então, a semana que vem, nós teremos, o nome dele, olha aí, até difícil, né? James Wawley Pereira Ribeiro. Esse moço, ele vai estar representando a USA Intermunicipal de Franca, mas ele é de São Sebastião do Paraíso. Ele faz parte lá do movimento espírita de São Sebastião do Paraíso. E ele vai falar para nós Kardec e a transição planetária. Então, meus amigos, fica aí o convite para que a gente possa estar aqui, né?
nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-instante, né? E vendo o que é que esse moço, né, vai trazer para nós sobre a transição planetária. Teve um texto, acho que foi o primeiro texto, né, que Emmanuel já falava da transição. A transição está aí, nós estamos tentando, né? Mas nós vamos vencer. Se Deus quiser, da melhor forma possível. Analice, gratidão. Obrigada, Quero convidar o seu Adalto, que irá nos ajudar na nossa oração final. Meus amigos, vamos nesse momento, cada um mentalizar, entes queridos, para que possamos receber a visita dos nossos amigos espirituais, os nossos espíritos familiares, que vem trazer todo o amparo, toda a proteção para o nosso lar, para os nossos entes queridos. Vamos pedir a fluidificação das nossas águas, que elas possam ser magnetizadas com todos esses fluidos benéficos para o fortalecimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Rogamos também o passe, que esses bons amigos agora possam estar nos direcionando esse passe, que sabemos que é um remédio para o nosso corpo também espiritual, Senhor. Nos ampare para que possamos caminhar cada dia rumo à nossa melhoria espiritual. E queremos também enviar toda essa energia benéfica para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, para aqueles que perambulam pelas ruas, para os nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, ainda não têm consciência do que seja a vida espiritual, que todos eles possam ser amparados, Senhor. Muito obrigada, bons amigos, por estar sempre conosco, nos amparando, nos assistindo. Seu Adalto? Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis, do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, cerrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, meus amigos, e até a próxima semana. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muita reflexão para o nosso aprimoramento espiritual.
Fiquem com Jesus. Uma boa semana para todos.